Pai Santo, Pai Eterno, somos um povo privilegiado. Ó Deus, privilegiados por Ti, privilegiado com a palavra de preparação, com a palavra profética desta era, com a palavra da restauração, com a palavra que nos prepara para o rapto. Ó Deus, queremos lhe agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, e que esta palavra possa nos converter a cada dia, Senhor. Eu quero ser convertido a Ti a cada dia, Senhor. E assim eu creio que cada pessoa também deseja a mesma coisa, para que seja o melhor cristão, a melhor cristã. Peço que agora o Senhor abençoe a cada um. O Senhor conhece os problemas, as necessidades. Tu conheces as fraquezas, mas conhece a sinceridade do coração do Teu povo também. Deus, queira abençoar, dando força, dando graça, concedendo vitórias. Ajude cada um a caminhar. Aquele que está cansado, fatigado, que já não pode mais, Senhor, que o Senhor venha renovar suas forças, venha ungí-lo, Senhor, animá-lo, refrescar a sua alma, renovar, Senhor, e então possa se levantar e caminhar com ânimo, com disposição. Fala conosco nesta noite. Em nome de Jesus, toca em cada um de nós. Amém. A nossa boa noite a cada um de vocês, a nossa saudação cristã, a vocês da internet também. Que o Senhor seja com cada um. Eu gosto de ouvir hinos que realmente traga o Espírito Santo na audiência. Traga essa atmosfera tão boa. Por isso, cada cantor, cantora deva saber que este é um ministério que você tem, os músicos também, realmente deva orar, deva consagrar, para que Deus possa fluir por vocês para a igreja, porque a responsabilidade é grande sobre aqueles que estão no ministério da música, no ministério do cântico e no ministério da palavra. Então, deve haver uma consagração, uma dedicação. Nós temos mais cantores e que realmente deveria ser mais cuidadosos, dedicados. Entende? Ser mais dedicados. Estão apagados, não se vê mais. Oxalá que um dia Deus não te cobre o que Ele te deu, essa voz tão bonita. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 1. E pedimos as vossas orações para a nossa pequena viagem até ali a La Paz e Santa Cruz de la Sierra. Nós queremos ir ali, o programa ali pagamos anualmente e queremos abrir mais um programa ou dois em outro lugar. E aquilo tem dado muitos frutos. O que vocês viram só foi um dos batismos, mas houve já muitos batismos. E Deus tem abençoado o trabalho ali com o nosso pastor. O Mericona, uma coisa assim. Eu nunca fui lá, é a primeira vez. E vocês orem por nós. Diz que lá tem pouco oxigênio lá em cima, né? Então, mas vamos lá. Verso 19. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19.
E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Oremos. Preciosíssimo Pai, voltamos de novo à Tua presença em oração. Eu rogo que o Senhor faça com que esta palavra brilhe em cada coração, a ponto, Senhor, de ter toda a atenção de cada irmão, a ponto que cada um possa consagrar, ter sua vida consagrada a Ti, enquanto viverem sobre a terra. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Podeis assentar. Eu daria um pequeno título para a palavra esta noite, que vamos trazer até vocês. O título seria: Nós fomos avisados. Nós fomos avisados. E eu espero que isto não seja uma profecia para ninguém aqui, para que um dia ninguém que esteja entre nós possa dizer: eu fui avisado, eu não dei a devida atenção, eu não levei a sério. Mas que esta pequena palavra seja uma advertência para que você firme o teu caminhar com Deus, para caminhar de uma maneira mais profunda, mais perto do Senhor. Então, amados, é muito comum ouvirmos pessoas que foram desastradas nas suas vidas, financeira, amorosa, quanto à saúde, em todas as áreas. Você já ouviu muitas vezes alguém dizer: eu não ouvi conselho, eu não obedeci meus pais, eu não aceitei, e aqui estou nesta condição. Quem sabe o rapaz que se acidentou, quebrou-se, está numa cadeira de roda, diz: eu não ouvi as advertências, eu não olhei a sinalização. Muitos me advertiram que eu corria demais, que eu era imprudente. Eu não dei atenção e aqui estou nessa condição. Eu não dei atenção quando meu pai, minha mãe avisou sobre este casamento, que isso não poderia dar certo, por isso, por aquilo. Eu não dei atenção nos conselhos que deram no meu casamento, e a coisa foi se atropelando entre nós, a tal ponto que estamos nessa situação. Então, são lamentos de pessoas que não têm como dizer que não foi avisado, não foi avisada. E o grande apóstolo São Pedro, ele nos diz que devemos ter muito firme as palavras dos profetas. E devemos estar atentos a estas palavras, porque são os conselhos de Deus. E ele põe uma aplicação que estas palavras dos profetas, vamos dizer, as escrituras para nós hoje, é como um farol ali junto ao mar, em um lugar de destaque, um lugar alto.
Então se constrói uma alta torre, e no alto se coloca um farol, e aquilo é um aviso para aqueles que navegam em alto mar, que eles não podem se aproximarem das costas, porque há pedras, há perigos, e eles correm este perigo de se encalhar ou afundar o seu navio, bater contra as rochas. Então, aqueles que viajam pelo mar, eles dão valor àquela luz de advertência que à noite está piscando. Eles dão valor a isto. E Pedro, tomando este exemplo, dizendo que nós devemos estar atentos à palavra de Deus, às advertências que Deus tem nos dado. Porque Deus, na verdade, Ele não faz nada sem antes avisar. Esta é a natureza de Deus. Ele não faz coisa alguma sem antes avisar aos seus servos, os profetas. E Deus sempre Ele fala, seja através de sonhos, seja através de um sentimento que Ele lhe dá, um sentimento de mudar de vida, de deixar isto ou aquilo que está errado. E quantas pessoas afastam aquilo e dizem, foi um simples sentimento. E aquilo era Deus falando. Entende? Deus fala através de conselhos, usa até mesmo ímpios. Deus, Ele fala através de sinais diversos. A desgraça de Israel, muitas vezes a sua desgraça, a sua derrota, não foi culpa de Deus. Quando Daniel confessou em oração a Deus, Daniel capítulo 9, você vê ele dizendo, Tu és justo, ó Deus, aquilo que o Senhor nos advertiu pelos teus profetas, os nossos anciãos, os nossos governantes, não deram atenção, e o Senhor cumpriu a tua palavra. Jerusalém foi arrasada, seu povo foi morto, e os demais foram levados em cativeiro. Tudo caiu em uma situação terrível, mas quantas vezes Deus havia avisado, despertado pela madrugada seus profetas, enviado seus pregadores. Por anos e anos Deus foi avisando, até que chegou uma hora daquilo acontecer, aquilo que eles poderiam ter evitado. Poderia ter evitado se ouvisse, se atendesse. Por isso, irmãos, aí está justamente a natureza de Deus se manifestando, sempre advertindo. Nos dias de Noé, o dilúvio não pegou todos, vamos dizer, sem um aviso de Deus. Pegou o povo de surpresa porque eles não creram no aviso, porque o aviso estava ali através de Noé, que durante 120 anos estava dizendo que aquilo ia acontecer. Que os céus iam toldar-se de nuvens escuras e haveria de cair chuva lá de cima e haveria de inundar tudo e morreria. Tudo que tivesse fôlego morreria. Então, quando eles viram os trovões, quando eles viram a chuva caindo, quando eles viram
o juízo de Deus se manifestando, eles não poderiam dizer: nós não fomos avisados. Deus os havia avisado, através de um homem simples, vamos dizer, de um homem semi-analfabeto, de um homem humilde, um homem que se colocou contra o que dizia a ciência, um homem que se colocou contra o que dizia as religiões do seu dia, um homem que se colocou contra a maré da modernidade da sua sociedade. Eles não ouviram. E Deus sempre usa estes canais simples, humildes, pessoas que se colocam contra o pecado, se colocam contra essas coisas modernas, pecaminosas, contra os sistemas religiosos. Jerusalém, quando foi destruída, eles não poderiam dizer: nós não fomos avisados, porque o próprio Jesus chorou quando entrou em Jerusalém, e ele fez uma lamentação e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintainhos, e tu não quisestes. Oh, chegará o dia que teus inimigos te cercarão, te estreitarão, te apertarão, derribarão a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Quer dizer, o momento da oportunidade daquele povo dependia de reconhecer quem era aquele que havia montado sobre aquele jumentinho. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, vinha entrando na cidade e foi logo rejeitado, crucificado. Então nada poderia impedir. E quando Tito, aquele general romano com seus exércitos, cercaram Jerusalém, milhares e milhares de pessoas, a ponto de mãe comer filho, a fome foi extrema, mortes por todo lado, e ninguém podia sair, e os que tentavam era pego e crucificado pelos romanos, a ponto que ao redor de Jerusalém faltou madeira para crucificar mais gente. E quando os romanos entraram pela cidade adentro, conta a história que para perseguir os vivos tinha que subir, escalar montes de pessoas mortas, e o sangue correu pela rua como em dias de grande chuva. Eles não poderiam dizer: nós não fomos avisados, porque eles foram avisados. De muitas maneiras, de muitas formas, eles foram avisados. Sodoma e Gomorra também não poderia dizer: nós não fomos avisados. Pelo contrário, eles poderiam dizer: nós fomos avisados. Quantas e quantas vezes fomos avisados? Esse pequeno homem Ló nos avisou. Quantos pregadores veio aqui e nós tampamos nossos ouvidos, fechamos nossos olhos e prosseguimos em nossas licenciosidades. Então, quando o fogo desceu do céu, eles não poderiam dizer: nós não fomos avisados. E a natureza de Deus sempre avisar. Por que foi que Deus enviou Jonas a Nínive?
a capital da Assíria. O pecado era imenso naquela cidade. E Deus simplesmente traria juízo. Traria juízo. Mas Deus teria que avisar. E Deus tomou um profeta hebreu aqui, de tão longe, e enviou ele para lá. Ele não quis ir, mas teve que ir. Foi de um submarino chamado Baleia, mas foi. E Jonas então andou por aquela cidade. Era uma cidade tão grande, 3 dias de caminho. E ele foi pregando em cada esquina, em cada praça, e dizendo: daqui a 40 dias, esta cidade será subvertida debaixo da água. Mas aquilo chegou aos ouvidos do rei. Aquilo chegou aos ouvidos da autoridade. E eles então tomaram uma posição. Veja esse barulho aí. Eles tomaram uma posição. Dá-me vossa atenção. Consagraram a Deus, afastaram dos seus pecados, e a ira de Deus se desviou deles. Isto quer dizer, quando a pessoa ela aceita o conselho, aceita a advertência, ela desvia aquele juízo. Quando Los Angeles for subvertida debaixo do mar Pacífico, eles não poderão dizer: nós não fomos avisados. Houve um profeta que estava pregando em Los Angeles. E em um dado momento, aquele profeta, ele viu ele fora do corpo. E Deus tomou aquele corpo e disse: tu, Los Angeles, que toma o nome dos anjos e te eleva até os céus, irás ao fundo do mar. A ira de Deus está debaixo de ti, de uma maneira cavernosa, como túneis, e isto um dia vai cair tudo lá embaixo, o mar ali fora virá e te tampará. Será pior do que nos dias de Pompeia, de Herculano. E depois disto, deu um terrível terremoto, e os cientistas vieram ali, e viram a extensão daquelas cavidades por toda aquela região, que cobre centenas de quilômetros. Pensa vocês quando tudo aquilo cair lá embaixo, e o mar que está encostado, o mar Pacífico, vai tampar aquele buraco, haverá um maremoto, tsunamis. Milhões de pessoas perderão a vida. A própria ciência está avisando, dizendo: isto vai cair, não sabemos quando. Pode levar 5 séculos, 5 anos, 5 dias, 5 minutos, 5 meses, mas que vai. Mas por que não saem dali? Vocês sabem que eles fizeram até um filme sobre a destruição de Califórnia, há muitos anos atrás. E eles estão esperando o que eles chamam The Big One, quer dizer, o único grande, o terremoto que virá fazer isto. Agora, por que não sai dali? A terra do dinheiro, a terra do cinema, a terra das modas. E não há como sair todo o povo daquela região, porque fica entre o mar e uma encostas de serra, e só tem
uma saída, ou duas saídas, uma para um lado, outra para o outro. Mesmo que fosse avisado a tempo, nem todos escapariam. Há pouco nós vimos, esses anos atrás, Nova Orleans, indo para debaixo da água. Mas por quê? Viram vindo o furacão, avisaram. As pessoas não deram atenção, e quando a barragem não suportou e a água invadiu a cidade, a famosa cidade da música, da dança, a cidade da jogatina, foi para debaixo da água, e quantos milhares morreram? Ela não poderia dizer, não fomos avisados. Não. É a mesma maneira, igreja. Quando Deus disse, eu enviarei o profeta Elias antes que venha a grande tribulação, o grande e terrível dia do Senhor. Para que este profeta? Para trazer a palavra no seu devido lugar. Para que este profeta? Um profeta, sempre ele é o sinal de Deus. Para trazer um aviso para a igreja, que é tempo de se ataviar, é tempo de se preparar, é tempo de colocar as suas vestes de noiva para ir ao encontro do noivo. Mas também, para o outro lado, é tempo de juízo. É uma advertência solene que a tribulação está chegando. Então, aí estão as mensagens. Deus revelou a sua palavra, abriu os mistérios. E os avisos foram dados. A tal ponto que o mundo não possa dizer, nós não fomos avisados. É porque eles não procuram a fonte pela qual Deus trabalha. Eles procuram a fonte do Vaticano, a fonte dos grandes teólogos, a fonte dos grandes homens, enquanto Deus trabalha através de gente simples, gente humilde. Mas que Deus tem avisado, tem avisado. Faraó foi avisado por Deus através de Moisés. Ele não fez caso e aconteceu o que aconteceu com ele e toda a nação. A culpa é deles. Eles não podem dizer, eu não fui avisado. E você que diz, e você que crê na mensagem, a verdade é esta. A mensagem, ela é um aviso de Deus para o nosso bem, se ela é tomada. E qualquer momento, quando acontecer o rapto, se alguém ficar fora, se você ficar fora, minha irmã, se você ficar fora, meu irmão, se você ficar fora, homem, mulher, jovem, não diga, eu não fui avisado. Eu não fui avisado. Cada um aqui tem sido avisado. De muitas maneiras, Deus tem enviado seus servos, pregado, Deus tem enviado suas mensagens, Deus tem enviado sua presença, Deus tem abençoado, Deus tem visitado, Deus tem confirmado. Então, não podemos dizer, eu não fui avisado. Eu penso por mim, vamos dar esse exemplo.
Se chegar o momento do arrebatamento, quem sabe venham aqui para um culto de quarta-feira e quase ninguém. Logo alguém começa, você viu fulano, você viu Beltrano, ciclano. E vai inquirindo, daqui um pouco sabe que alguma coisa aconteceu. Qual seria, igreja, o meu estado? Qual seria a minha situação? Depois você pensa na sua. Dezenas de anos pregando e lutando e procurando. E fiquei. E Deus não teria que tomar muita coisa para me condenar. Basta tomar minhas próprias pregações. Algumas delas já é o suficiente. Aonde que eu iria encontrar consolo? Aonde que eu vou olhar na minha vida? Aí é a hora de descobrir, foi aquilo por certo. Foi aquilo. Aquilo que muitas vezes Deus lutou, falou, deixe disto, pare com isto. Aquilo que muitas vezes a mensagem, a Bíblia, ou as pregações nos falou. Você irá saber o que é que lhe fez você ficar. Qual foi a marra que te prendeu para que não fosse no rapto? Eu faço uma pergunta. Aonde você vai encontrar consolo? Aonde encontraria eu consolo nesta hora? Aonde você irá encontrar consolo nesta hora? Nos shops? Nas amigas de escola? Nesse guarda-roupa cheio de exposição de vaidade? Aonde você vai encontrar consolo? E eu penso que se há um povo que poderia realmente entrar na pior angústia, é aqueles que estiveram dentro e poderão dizer, eu não dei atenção. O outro lá fora, pelo menos, poderá dizer, bem, eu não estava lá, eu não ouvia, eu não cria, mas quem estava aqui, a dor será muito maior. E saber que pela frente, o que é que existe? Nenhuma oportunidade a mais. Nenhuma oportunidade. O sangue se retirou do propiciatório. A pessoa poderá dizer, Senhor, me perdoa. E aquela voz pode ir como ecoando. E lá no fundo poderá ouvir raios, relâmpagos, trovões. No santuário já não há mais sangue, mas a fumaça, mostrando que o juízo chegou. Você não pode dizer, eu não poderia dizer, eu não fui avisado. Eu não fui avisado. Pelo contrário, nós fomos avisados. Nós fomos avisados. A porta fechou-se. Depois que fechar, não podes dizer, esperar que ela volte a abrir.
E eu pergunto, como aquelas virgens nécias desejaram ter sido mais cuidadosa quando elas viram que a porta estava fechada? Eu creio que elas pagariam de tudo para ter outra chance, outra oportunidade. E elas bateram na porta e diziam: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Não vos conheço. Não há uma segunda chance. Oh, queridos irmãos, saber que nós estamos agora pisando justamente em cima do arrebatamento, é hora da vinda de Cristo. Então esta hora é hora de acender as vossas luzes, ter as vossas candeias bem brilhantes, ter o azeite na botija. É hora de sair, é hora de ir embora, é hora de você ter o seu cajado na mão, ter a sua mala pronta, ter as coisas em ordem. Como Israel ali no Egito, tomaram da Páscoa, calçados seus pés, vestidos devidamente, com o seu cajado na mão, e tomando da Páscoa apressadamente. Era hora de ir embora. Esta é a hora da igreja ir embora. Esta é a hora da igreja ir embora. Você sabe que necessita do azeite. Você sabe que a obediência à palavra de Deus leva você a ter direito do Espírito Santo. Porque Deus dá do seu Espírito àqueles que lhe obedecem. Você sabe como você tem que andar, minha irmã, que você não deve cortar o seu cabelo. Você sabe, meu irmão, que você tem que ser limpo em seus negócios. Vocês sabem que vocês têm que ser sinceros, honestos, com Deus e com o próximo. Você sabe, minha irmã, a sua posição de esposa. Qual é a tua posição de esposa? Qual é a tua posição de esposo, meu irmão? Qual é a posição de filhos? Os pastores sabem qual é a posição que um pastor deva estar e o exemplo que deva dar à sua igreja. Quem é que não sabe se a Bíblia nos ensina e nos mostra passo a passo de cada um? Você sabe, minha irmã. Você não poderá dizer, eu não sabia. Pelo contrário, você pode dizer, eu sabia, eu fui avisado, eu fui avisada. Você sabe muito bem que as suas vestes não estão enquadradas. Ou aquela veste, ou aquele vestido, aquela saia, não está enquadrado como uma veste decente perante Deus. Você sabe. Você conhece a história da mulher de Ló? Você sabia. Saiu do mundo, mas o mundo foi dentro dela. Ela não se livrou daquelas coisas lá de Sodoma e Gomorra. Ela amava aquelas coisas ali. E você sabe que você não deve amar o mundo, nem as coisas do mundo. E Jesus diz, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você conhece. Agora, o que é que você tem feito por você mesmo? O que é que eu tenho feito por mim mesmo? Vamos ser sinceros.
Porque o nosso Deus está nos olhando nesse instante, olhando cada coração aqui. O que é que você tem feito diante de tantos avisos? O que acontece com aquela moça que não ouve o conselho do pai, da mãe? E começa com aquele namoro imundo, aquele homem que não tem emprego, é um vagabundo, um malandro, um irresponsável. E ela não ouve o conselho. E depois, ela sabia que ela estava fazendo algo errado, ou iria dar um passo errado. E o importante é que as pessoas sabem o que devem fazer e não faz. E a Escritura diz que aquele que sabe fazer o correto e não faz, está pecando, já está pecando, só por saber e não fazer. Por isso, nós devemos, como diz as Escrituras, Paulo falando aos hebreus, ele diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência. O que quer dizer diligência? Cuidado. Para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos profetas, pelos anjos, permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. O apóstolo dizendo: atentar com mais diligência, com mais cuidado, para o que temos visto e ouvido. Porque se a palavra falada em todo tempo trouxe a devida justiça sobre os transgressores, diz o apóstolo, como escaparemos nós? Você pode dizer: como escaparei eu? Para uma tão grande salvação, como escaparemos nós? Se não atentarmos para o que temos visto e ouvido. Então, é hora de você simplesmente pôr mais atenção na sua missão. Missão de cristão. Missão de um cristão. Você é um sal. Você deve salgar. Suas palavras têm que ser temperadas com sal. Você é uma luz, você tem que brilhar. No seu testemunho, em seus trabalhos, em seu negócio, a sua fé. Por isso, Deus tem nos enviado. E as Escrituras nos diz que aquele que se alista não deve se embaraçar com os negócios desta vida. O que se alista, o bom soldado de Cristo, não deve se embaraçar, se alinhar com os negócios desta vida, para agradar aquele que o alistou. Mas corra a carreira de um atleta. Se há alguma coisa que lhe prende, você diz: Senhor, me ajuda. Senhor, eu não quero que isso me segure. Senhor, que eu possa me desvencilhar desta coisa. Eu quero atingir o alvo pelo qual tu me chamaste.
Eu quero chegar ao rapto, eu quero atingir o alvo em Cristo Jesus. Não me deixe, Senhor. Não me deixe. Deus tem nos enviado. Então, vamos atentar. Deus tem nos enviado a sua advertência. Então, vamos atentar com mais cuidado para o que temos visto e ouvido. Fiquemos de pé. Feche seus olhos. Pense o quanto Deus tem nos falado, o quanto nosso Deus tem nos amado. Como você tem tomado as coisas de Deus? Eu espero que você tenha tomado com todo o teu coração, com toda a tua alma, com amor, com sinceridade, com humildade. Que você tenha tomado as coisas de Deus com todas as tuas forças. Pai querido, é a trajetória, Senhor, da humanidade, especialmente de Israel, a quem o Senhor enviou seus avisos, seus profetas. O Senhor enviou nos dias de Noé, por Noé o aviso para aquele mundo antediluviano, e assim sempre o Senhor tem feito. E não é por menos hoje, Senhor, porque o Senhor tem feito mesmo em nossos dias. O Senhor tem enviado a Tua palavra com abundância. O Senhor tem enviado homens do Senhor, pregadores em todas as terras, nações, para todos os povos, pessoas de todas as línguas. Senhor, o Teu aviso tem dado, tem sido dado. Eu creio que as portas estão por se fechar. Pode se fechar hoje, ou amanhã, ou esta semana, ou este mês, ou este ano. Não sabemos quando fechará, mas que irá fechar, isto é certo. Porque a Tua palavra não pode passar. Mas permita, Pai, quando isto acontecer, nós queremos estar do lado de dentro, como uma família recolhida dentro de casa, como os pintinhos se abrigam debaixo das asas de sua mãe. Nós queremos estar sob as Tuas asas, ó grande Jeová, ó grande Deus. Portanto, Senhor, se alguma coisa feia em nós, em nossa vida, que o Senhor nos dê graça para a gente se livrar disto. Dê graça para nossa irmã, nosso irmão, nosso jovem, para esta família. Dê graça para cada um, Senhor, se livrar daquilo que pode lhe prender, lhe impedir de estar no arrebatamento. Senhor Deus, eu penso, qual será o estado daqueles que não forem no arrebatamento? Oh Deus, será um estado de inconsoláveis, estarão inconsoláveis, Senhor, um estado de aflição, tudo perderá o sabor. Oh Deus, e saber que dali para frente simplesmente haverá juízo, a tribulação. Não queremos estar nisto. Por isso, ó Deus, aqui estamos diante de Ti e pedimos misericórdia, pedimos perdão, pedimos conversão, pedimos que o Senhor lembre de nós, Senhor. Lembra-te de nós, ó Pai. Nem que seja o último a entrar na noiva,
nem que seja a sola do pé dela, nós queremos pertencer a ela. Então, Senhor, não importa qual é o preço que eu tenha que pagar, que cada irmão, cada irmã esteja realmente disposta a pagar o preço, Pai, para estar no arrebatamento. E o preço é renunciar a si mesmo e tomar o Senhor, tomar a Tua palavra. Deus querido, lembra-te de nós, ajuda-nos, Senhor. Somos pessoas fracas e necessitadas, mas lembra-te de nós, Senhor. Estenda as Tuas mãos, segura na nossa mão, leva-nos pelo caminho, Pai, até que cheguemos em casa. Conceda força, conceda ânimo, traga um despertamento, Senhor, ao Teu povo, à Tua igreja, aos Teus filhos, a todas as Tuas filhas. Aviva a Tua obra, Pai. Agita o mar, agita as águas e tira, expurgue, ó Deus, todas as escórias, todo lixo, Senhor, toda contaminação. Eu rogo que o Senhor faça isto individualmente, coletivamente. Venha, Senhor, expurgar todo o lixo, ó Deus, de nossas vidas. Nós queremos Te servir em santidade, em sinceridade, em verdade de coração. Seja conosco,